Aparentemente que nós já temos e-mails aqui. Então, antes de mais nada, vou responder alguns e-mails para que depois nós possamos falar sobre uma coisa extremamente importante que é a entrevista. Lembra? É sobre a entrevista que nós vamos falar hoje. Pedro, o que fazer quando o trabalho começa a atrapalhar a vida pessoal? Como não levar os problemas profissionais para casa? Obrigada, Pedro. Não tem como, Pedro. A gente vai levar os problemas profissionais para casa. Agora, cabe a nós fazer com que eles não nos atrapalhem. A gente compartilha problemas como a gente compartilha alegrias. Mas chega um momento que a gente tem que separar. Se alguma coisa está te incomodando, divida com a pessoa com quem você compartilha as suas coisas. Mas não deixe que isso incomode a sua vida. Não deixe que isso tome mais tempo do que necessário do seu dia a dia ou da sua noite. Compartilhe um pouco do seu problema, porque é natural a gente dividir aquilo que nos incomoda e, principalmente, dividir as coisas boas. Quando alguma coisa boa acontece, você não quer comemorar? Você não comemora com seus amigos, com as pessoas que você gosta, com a sua família? A mesma coisa com o problema. Então, não adianta a gente dizer, não, trabalho, trabalho, casa, família, família. Na realidade, essas coisas se misturam um pouquinho. Da mesma maneira que, por mais que a gente diga que não deve levar os seus problemas para o local de trabalho, fatalmente, se temos alguma coisa que nos incomoda do lado familiar, o nosso desempenho fica um pouco comprometido. Então, de um lado, aqui não devemos carregar para o ambiente profissional. E do ambiente profissional devemos compartilhar sim, mas não coisas confidenciais que possam comprometer o nosso desempenho, a nossa credibilidade com a empresa. Compartilhar sim, se você tem algum problema, se você tem um guru, se você tem um líder, se você tem alguém em quem você quer se espelhar, compartilhe sim e veja qual é a sugestão, se há alguma coisa que você pode aprender. Mas mantenha a coisa discretamente. Não tem como evitar. Então, a única coisa que eu sugiro é que você não passe mais tempo do que necessário falando só da empresa. Lembre com que você está, lembre de dar atenção às pessoas que você ama, porque o tempo que a gente passa com elas é muito pouco. Ok, Pedro? Ok, gente. Vamos agora dar uma pausa nos e-mails e vamos falar da entrevista. Eu acho que todos nós já passamos, pelo menos na vida, por uma entrevista. Pelo menos. Entrevista, gente, é uma coisa importantíssima. Entrevista é importante para quem quer buscar um emprego, para quem quer trocar de emprego, para quem quer vender os seus serviços. Eu hoje tive 3 entrevistas em diversas empresas, vendendo os meus serviços, fechando contratos, apresentando minha consultoria. Cada vez é uma coisa nova. O que é importante? A primeira coisa é o seguinte. A entrevista é a nossa primeira oportunidade e única de causar uma boa primeira impressão. E essa impressão aqui fica? Não necessariamente. Ela até pode mudar. Mas essa impressão é muito importante. Então, é fundamental que a gente impressione a pessoa que vai nos entrevistar. Como? Sabendo se vender. E para isso é preciso se preparar. A primeira coisa. Quando a gente vai para uma empresa, saber o que a empresa é, o que ela faz. Entra na internet, veja o site dela, veja qual é a razão dela ser, qual é a missão, os valores dela, o que é importante para ela, como é que ela encara os seus parceiros, como é que ela encara as pessoas que vão trabalhar. Procure saber alguma coisa a respeito de posicionamento da empresa no mercado, para que a pessoa que te entrevista perceba seu interesse nessa empresa e que você teve algum tempo dedicado a isso. A segunda parte, extremamente importante, é você se preparar quanto às suas competências. Então, por mais engraçado que possa parecer, eu ouço muitas vezes das pessoas que eu entrevisto o seguinte. Quando eu pergunto quais são as suas competências, no que você se diferencia, o que uma empresa, por que uma empresa deve te contratar, o que você vai agregar a ela, e a pessoa diz assim, mas é tão chato falar de mim. Gente, tem assunto melhor do que falar de você mesmo? Tem coisa melhor do que contar no que a gente é boa?
E não é para ser presunçosa, não é para ser prepotente, é para dizer do que você é capaz. Para dizer do seu caminho profissional, no que você foi excelente. Vocês me ouviram dizer que eu amei o fato de ser secretária, que eu aprendi, que eu estava ao lado de grandes profissionais, que eles foram uma escola para mim. E que eu não fui tão boa como empresária de uma empresa da qual eu não gostava. É uma realidade? É. Ela depõe contra mim? Não, acho que não. É uma realidade com a qual eu aprendi a buscar algo que eu gosto e a ser melhor numa próxima tentativa. Então, aqui nós temos duas coisas fundamentais. Saber o que somos, do que somos capazes. Saber o que nós executamos nos empregos anteriores. O que eu colaborei? O que eu consegui? Aumentei o número de clientes? Aumentei o faturamento? Fiz o meu trabalho, a minha equipe trabalhar, gerar mais resultado? Eu mantenho um ótimo relacionamento, as pessoas reconhecem em mim uma facilitadora, e eu me comunico muitíssimamente bem, sei lá, digam alguma coisa, mas que seja verdadeira. Então, o primeiro pecado é o seguinte: não pode ser prepotente, não pode não ser verdadeiro. Isso tudo tem que ser trazido de uma maneira que venda você. Primeira coisa, gente, não atrasem, em hipótese nenhuma. Ah, mas 1 minutinho, 2, nunca. Entrevista precisa chegar antes. E o que vai acontecer se vocês chegarem antes? Nada, coisa nenhuma. Isso me lembra também a minha sogra, que não está mais aqui, mas que ela, por ser alemã, para chegar na minha casa, chegava 2 minutos antes. Dizia ela, ficava esperando os 2 minutos para chegar na hora. Eu aprendi com ela o valor da pontualidade. Gente, é valor do compromisso. É valor de cumprir e prometer, de estar lá. Se vocês não estiverem lá na hora marcada, na hora que vocês se comprometeram, imagine as outras coisas, o que a empresa vai pensar. Se numa coisa tão pequena, para a qual vocês estão se preparando há algum tempo já, e com antecedência, vocês não puderam cumprir. Falha gravíssima. Então, a primeira coisa para a entrevista correr bem é estar na hora lá. Ou melhor, 5 minutos antes. Pronto, não precisa chegar meia hora antes. 5, 10 minutos vai te dar tempo de descansar, de coordenar a cabeça, de se acalmar. Se te oferecer uma água, um café, pode tomar. Qualquer coisa. Se quiser pegar alguma bala, alguma coisa doce, perfeito. Vai ajudar a você se reequilibrar para estar tranquilo para encarar a sua entrevista. Ok. Uma vez estando lá, a sua aparência. E aí, mais uma vez, eu tenho visto várias coisas. A primeira coisa, para se apresentar numa entrevista, precisa ir vestido de uma maneira formal. Ah, precisa ir um super terno, um Armani? Não, não. Se você não tem Armani, não precisa ter Armani. Pode ser, sei lá, qualquer outra marca, mas ela precisa estar bem. E aí, que terno que é? Só preto? Não, não precisa ser preto. Pode ser gravata cor-de-rosa. Se você ficar feliz com gravata cor-de-rosa, tudo bem. Se não, põe alguma coisa mais discreta. O que vale nessa primeira impressão é a gente estar bem e de uma maneira tal que a nossa roupa não chame mais atenção do que nós mesmos. Uma diquinha. Lembrem do nome da pessoa que vai entrevistar vocês. For uma pessoa um pouquinho mais madura, podem chamá-lo de senhor, não precisa ser doutor, não precisa ser senhor professor, pode ser senhor fulano de tal. Muito prazer. Se ele disser eu sou fulano, ok, então eu sou você. E eu costumo colocar as pessoas muito à vontade e dizer, olha, a senhora tal, muito obrigada. Eu digo, muito obrigada, mas não precisa. E as pessoas começam a me tratar por você, eu as deixo mais à vontade. E eu fico também mais à vontade com esse tratamento. E a entrevista corre muito mais tranquilamente. Queria dar uma dica para vocês antes que a gente chegue no final do nosso programa. Em nenhuma hipótese, nunca fale mal do seu antigo empregador.